A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Isabel Lessa, com o tema Amar o Próximo como a Si Mesmo, do grupo Irmão Fritz. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 11, onde nos fala do amar o próximo como a si mesmo. E a mensagem de São Lucas, no capítulo 6, versículo 31, nos diz que devemos tratar os homens como quererias que eles nos tratassem. E para poder iniciar, nós vamos com a reflexão, onde nós sabemos que não existe castigo nas leis divinas, nem recompensa. O que existe é consequência. Porque o plantio das nossas ações ele é livre, porém a colheita é obrigatória. Então nós vamos falar um pouco sobre Confúcio, que nasceu na China antiga 551 a.C. e vem nos trazer exatamente desde aquela época essa afirmação dessa mensagem que Jesus nos traz, onde ele nos diz a mesma coisa, que tratar a todos como gostaríamos que o outro nos tratasse. Por que dessa mensagem? Porque tudo o que nós fazemos retorna para nós mesmos. Então, se nós queremos que a nossa vida seja uma vida mais tranquila, mais serena, nós devemos agir para com os outros da mesma maneira. Então, o que acontece na vida de todos nós? A dor nos iguala. Então, todos nós passamos por situações desafiadoras. A dor é algo que acontece com todos os seres humanos. Não existe nenhum que esteja aqui na Terra que não passe por essa experiência. Só que tem um detalhe na dor. Eu só sinto a minha. Então, se alguém agride uma pessoa, a dor quem vai sentir é ela, não quem está provocando a dor. Então, o que acontece, segundo a visão da doutrina espírita? Acontece o mecanismo da reencarnação. E através da reencarnação, existe o mecanismo do retorno, ou seja, a reencarnação faz com que se inverta o lado. E qual que é o nome disso? Expiação. Então, o que vem a ser expiação? É assumir o lugar do outro. E por que isso acontece conosco? Nada mais é do que um processo educativo, justamente porque nós temos que ter cuidado com as nossas ações. Nós devemos ter cuidado da forma que nós estamos procedendo com o outro. Então a vida vai nos ensinando, mudando a posição. Porque a partir do momento que eu sinto a dor em mim, eu consigo avaliar o que o semelhante está sentindo. E nós precisamos entrar nesses processos. Nós precisamos passar por essas situações? Não. Nós não precisamos viver essas situações. Então, é seguir o que Jesus nos recomendava. Antes de fazer algo, pensar e se colocar no lugar do outro. E se questionar, nós gostaríamos que fizessem isto conosco? A partir do momento que nós realmente conseguirmos colocar esse ensinamento dentro de nós, nós passamos a ter mais cuidado com as nossas ações. E é através desse cuidado, desse prestar atenção em nós mesmos, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, é que vai ocorrendo a nossa transformação, o nosso crescimento. Porque
Não é fácil nós olharmos para dentro de nós e descobrirmos o que nós precisamos mudar. Mas a partir do momento que eu consigo, eu dou um passo a mais na minha caminhada. Vamos dar um exemplo dessa colocação quando a gente fala de procurar se colocar na posição do outro. Então, quando eu sinto uma dor e vou, por exemplo, a uma farmácia, a um posto, a um hospital, como que eu gostaria que aquela pessoa que está me recebendo me tratasse? Eu gostaria que ela se colocasse no meu lugar, como se a dor fosse dela. E depois eu gostaria que ela desse o melhor dela. Característica de mundo regenerado. Porque, no final das contas, o que a gente quer no convívio com os outros é ter o contato com uma pessoa boa. Se nós vamos no hospital com um bom médico, no ônibus com um bom motorista. Então, no fundo, todos nós sabemos viver bem. Claro que cada um à sua maneira. Só que pouquíssimos ainda querem viver o bem, fazer os outros o que gostaria que os outros nos fizessem. Então, isso é o mesmo que dizer dar o seu melhor. Então, em tudo que nós formos fazer, é a gente procurar dar o nosso melhor. Então, é ser melhor no nosso trabalho, é ser o melhor no nosso lar, como pai, como mãe, como irmão. É ser o melhor dentro da doutrina que a gente professa. Então, em qualquer situação. E Jesus, ele coloca esse desafio ainda maior, este ensinamento, como um desafio maior nas nossas vidas. Quando ele nos diz o seguinte, que a gente chega perto de Jesus conversando e vamos falar: Jesus, tem um fulano falando mal de mim. Aí o que Jesus nos fala? Ore por ele. Ou então nós pensamos: fulano me magoou, fulano me feriu. E o que Jesus nos fala? Perdoe. Então, a partir de Jesus, veio estabelecer o novo padrão moral, que está dividido em 3 relações. Primeira, a nossa relação com Deus. Segundo, a relação conosco mesmos. E a terceira, a nossa relação com os outros. Então, a nossa relação com Deus, é a primeira relação, é a que necessita ser mais equilibrada, a mais rica, onde nós amamos e confiamos em Deus. Por que ela é a primordial? Porque ela é a base da sustentação das outras relações. Então é necessário que eu tenha essa relação com Deus de uma forma muito clara e muito fortalecida dentro de mim. Então não basta que nós falemos que eu creio em Deus. Não, nós confiamos em Deus. Porque a partir do momento que a gente confia, nós vamos ter a certeza de que o que está acontecendo na nossa vida é para o melhor. Que o que está acontecendo na nossa vida tem um porquê. Que não é simplesmente ao acaso. E aí nós vamos estar nos fortalecendo para as outras 2 relações. Agora nós vamos ver a segunda relação, que é a relação conosco mesmos. Nós temos que ter em mente que todos nós possuímos um lado luz e um lado sombra. O lado luz vem representar todas as nossas conquistas,
a evolução que nós conseguimos ter até o determinado momento, as nossas virtudes. E possuímos também aquele lado sombra, que é o lado das nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos defeitos. Então, o nosso principal objetivo, enquanto reencarnados, é justamente aprimorar, é justamente buscar essa iluminação, é ir aumentando o nosso lado luz para que o nosso lado sombra diminua. Então, nessa relação conosco, nós precisamos aprender a nos amar, a nos amarmos como um todo, tanto o nosso lado luz quanto o nosso lado sombra. Nós precisamos aprender a respeitar as nossas limitações, porque é só quando nós aprendemos a respeitar as nossas limitações é que nós vamos aprender a respeitar a limitação do outro. Então, a gente olha para dentro de nós mesmos e vamos olhar que a gente ainda tem muito por melhorar, que a gente também possui defeitos. E a gente olha de uma forma que não nos condene. A partir daí, eu passo a não condenar o outro. Então, quando eu olho para o outro e vejo que ele também tem uma atitude que não é das mais felizes, eu penso, mas eu também, às vezes, ajo dessa maneira. Então, eu diminuo o peso com que eu olho para o outro, para as atitudes do outro, a partir do momento que eu consigo me respeitar, que eu consigo me amar, porque eu só consigo doar para o outro aquilo que eu consigo trazer dentro de mim. E nós precisamos também aprender a nos dar momentos de alegria, a nos dar a oportunidade de ser útil através do trabalho, nos dar a oportunidade de servir e viver o bem de formas novas e diferentes. Porque quando nós estamos ajudando os outros, nós estamos nos dando um presente. Inclusive, Chico Xavier, sempre quando ele estava meio desanimado, meio triste, meio para baixo, o mentor dele, o Emmanuel, lhe falava: ô Chico, nós estamos precisando que você recarregue as suas baterias. E como que Chico recarregava as baterias? Ele ia para aqueles bairros mais necessitados e ia ajudar, ia levar amor e consolo para aquelas pessoas. Através desse amor que ele levava, automaticamente ele também recebia e recarregava a luz dentro dele, a força, a determinação dentro dele. Então, essa relação conosco mesmo é que vem reafirmar o tema de que nós estamos tratando hoje, que é tratar o outro como a gente gostaria que o outro nos tratasse. Então, como que eu vou tratar o outro bem? Como eu vou doar amor para o outro se eu não consigo me amar, se eu não consigo me respeitar? Como que eu vou doar paz para o outro se eu não cultivo a paz dentro de mim? Então, tudo é uma sequência do amor próprio, do respeito que eu tenho por mim mesmo. Só assim eu conseguirei transmitir, respeitar o outro da forma que eu devo fazer. E temos também a terceira relação, que é a relação com os outros. Na relação com os outros, não importa o quanto uma pessoa nos ama. Nós podemos ter certeza que em algum momento ela vai nos ferir. E por quê? Porque ela quer? Não. Às vezes é sem querer. E por que que isso acontece? Porque todos somos espíritos em processo de aperfeiçoamento. Então, qual deve ser nossa atitude? Perdoar. Porque se nós não formos capazes de perdoar, nós não seremos capazes de nos relacionar com os outros. Então,
nós devemos perdoar, como diz a mensagem de Jesus, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. O que Jesus quis dizer é perdoar sempre, porque sempre nós vamos estar errando com alguém e existe alguém que vai errar conosco. E a misericórdia divina acontece justamente nessa condição. Eu obtenho o perdão de Deus justamente na medida que eu consigo também perdoar os outros. Então, para melhor nos relacionarmos com o outro, Jesus nos traz 3 pilares que são muito importantes, que é primeiro o perdão das ofensas, que foi o que nós acabamos de falar. O segundo pilar é nós sermos indulgentes. O que é ser uma pessoa indulgente? É não focar nas imperfeições do outro, e sim nas qualidades. É procurarmos sermos benevolentes para com todos, ou seja, não somente para com aqueles que nós temos apreço, mas para todos aqueles que nos rodeiam, independente do nosso grau de simpatia ou não. E Emmanuel nos elucida ainda mais quando ele nos diz o seguinte, que nunca prejudicarás alguém sem prejudicar-te, e nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a ti mesmo, porque através de nossas ações sobre os outros é que traçamos o nosso próprio caminho. Então essa é a nossa mensagem e nós podemos ver que desde há muito tempo, mesmo antes de Cristo, esse ensinamento, como eu havia falado lá no início, já foi trazido por esse filósofo Confúcio, e nós podemos ver que nós ainda temos uma certa dificuldade na aceitação dos ensinamentos, e que quanto mais rápido nós conseguirmos aceitar os ensinamentos de Jesus como sendo roteiro na nossa vida, como sendo um guia seguro, mais fácil de nós conquistarmos o nosso bem-estar pessoal. E a gente tendo sempre a certeza que nós não caminhamos sozinhos, que nós necessitamos uns dos outros. Nenhum de nós pode falar que é autossuficiente, porque nós não somos. Então, que nós tenhamos sempre esse cuidado, que onde quer que nós estivermos, nós possamos realmente manifestar a presença de Jesus. Que nós possamos ter sempre um sorriso, uma palavra, um gesto, um acolhimento com o outro, porque com certeza vai ser isso que a vida vai nos trazer de volta. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Fritz. Boa noite.